Olá galera, tô aqui mais uma vez. Faz um tempo que eu não venho falar nada aqui com vocês, né? Que eu não apareço, digamos assim. Que eu tô sumido, sem falar nada sobre a minha busca, porque quem acompanha aqui no meu Instagram sabe que eu venho falando muito sobre a minha busca espiritual, sobre o meu autoconhecimento e todas essas coisas. E por um tempo eu dei uma sumida, né? Por que será? Porque, digamos assim, que cada vez que você busca mais, tenta entender mais sobre autoconhecimento, que de qualquer forma, quando você começa a estudar sobre autoconhecimento, em algum momento ele vai passar além de si mesmo, entende? A busca vai além da própria pessoa, do indivíduo, e começa a ir do coletivo, sobre a nossa humanidade, digamos assim, sobre a nossa história humana, a história da humanidade, o porquê que a gente está exatamente, digamos assim, nesse exato momento, né, fazendo essas exatas coisas e vivendo, digamos assim, essa exata realidade. Então, não é, digamos assim, uma realidade muito agradável. E quando você chega nessa busca, digamos assim, de entender a história da humanidade, digamos assim, como um todo, de como que a gente caminhou para chegar até aqui, ou como que a gente degrediu, digamos assim, na nossa história para a gente chegar a essa realidade que a gente vive hoje. E aí você vai estudando histórias e histórias e histórias de civilizações e povos, enfim, antepassados que existiram aqui nessa realidade, só que de formas diferentes, digamos assim, com consciências, com realidades diferentes, mas no mesmo planeta, digamos assim. E algumas dessas histórias não são muito agradáveis de se saber, digamos assim. E que a gente vem desde até antes da nossa criação como humanos, a gente existe uma guerra, digamos assim, entre o bem e o mal, entre a luz e a escuridão. E que essa guerra perdura até hoje, digamos assim, que nós como humanidade estamos nessa guerra sem nem ter consciência de que a gente está nessa guerra, e que de alguma forma a gente é usado, ou a gente foi manipulado, está sendo manipulado, foi colocado, enfim, digamos que a gente está numa guerra sem ter consciência que a gente está nessa guerra, e essa guerra reflete também na nossa realidade, digamos assim, que é essa guerra entre povos que temos na nossa humanidade, entre raças, entre seres que são da mesma espécie, mas que têm briga, digamos, entre si, que guerriam entre si por território, por espaço, por poder, seja lá o que for, e que todo o resto da humanidade, digamos assim, está envolvido nessa guerra que vai além da nossa fisicalidade, que está aí entre outros seres, digamos assim, que acabam envolvendo a nossa raça humana. E no meio disso tudo você não entende mais nem tipo quem é realmente tá do lado certo, do lado errado, e por que que existe uma guerra, digamos assim, e por que que essa guerra perdura até hoje, por que que essa guerra segue, digamos assim, na nossa história, e que existe uma programação para tudo isso que está existindo, para tudo que já existiu, e que tudo, digamos assim, como eu diria Pete, nada é orgânico, tudo é programado, tudo tem um roteiro a ser seguido, digamos assim. E a maioria nem sabe, digamos assim, não sabe assim consciente do que está acontecendo, mas de certa forma algo dentro de cada um de nós sabe de toda essa coisa que está acontecendo. E aparentemente cada um que está aqui tem um porquê de estar aqui nesse momento e nessa situação da história, digamos assim. E que
digamos que não tem muito que a gente fazer, porque ainda somos seres inconscientes de quem nós somos de fato. Ainda somos seres que somos, digamos assim, manipulados e controlados por outros seres que têm mais conhecimento de nós mesmos e de tudo que está acontecendo. E por algum motivo a gente perde esse lapso, digamos assim, desse conhecimento de entender sobre tudo isso da nossa história, sobre nós mesmos, entende? Então a gente acaba sendo, digamos assim, manipulado por quem tem mais conhecimento sobre tudo isso. E a gente se torna só mais um, digamos assim, mais um personagem no meio desse jogo todo que é esse jogo de mentes